O filme nos introduz a um cenário sombrio, um panorama de desolação coberto de cinzas e escombros, um testemunho visual de um cataclismo que devastou o mundo. Logo é mostrado um bunker subterrâneo, um refúgio em meio à destruição. Lá, Bauer desperta de sua câmara de sono, piscando contra a luz tênue que mal ilumina o interior do bunker. Ele se levanta, esticando-se e olhando ao redor, tentando familiarizar-se novamente com aquele ambiente confinado. Não demora muito para que Cartwright, outro sobrevivente, acorde, trazendo consigo os resquícios de um pesadelo que o deixa visivelmente perturbado. Bauer, em uma tentativa de aliviar a tensão, faz piada com a situação de Cartwright, mas o efeito é o oposto, pois ao abrir a câmara de Cartwright, ele involuntariamente desencadeia a claustrofobia do companheiro. Os dois então começam a conversar sobre a dura realidade que enfrentam, comentando sobre o ar tóxico que impregna o exterior e a inutilidade de esperar por notícias de outras instalações. Durante a conversa, Cartwright descobre um relatório sobre a atividade sísmica recente que poderia representar uma ameaça de vazamentos ou problemas estruturais no bunker. Com tarefas a serem feitas, os dois discutem quem deve cuidar dos dormentes, pessoas em câmaras de animação suspensa que eles devem monitorar. Cartwright hesita, mas Bauer insiste que é a vez dele cuidar dessa responsabilidade. Para resolver a disputa, eles recorrem ao jogo clássico de pedra, papel e tesoura, que Bauer vence. Enquanto prosseguem com as tarefas de manutenção, Bauer atualiza Cartwright sobre o estado do bunker, tranquilizando-o de que os filtros estão funcionando bem em todos os níveis, e que não há danos significativos devido à atividade sísmica. No entanto, a conversa toma um rumo pessoal quando Cartwright murmura algo sobre sua esposa Abby, ao que Bauer, curioso, pergunta sobre isso. Cartwright, contudo, desvia, afirmando que estava apenas falando sozinho. A dinâmica entre os dois se intensifica com Bauer provocando Cartwright por sua aparente necessidade de se comunicar com os dormentes. Cartwright se defende fervorosamente, enfatizando que os dormentes não são apenas corpos inertes. Eles são mensageiros de um futuro que ainda podem ter chance de florescer. Neste meio tempo, Cartwright se debruça sobre um documento técnico chamado Cálculo Probabilístico de Dispersão de Poluentes no Ar, que ele usa para estimar o tempo necessário até que seja seguro para humanos retornarem à superfície. Ele explica a Bauer como variáveis como dispersão de vento cruzado e concentração de poluentes são cruciais para esse cálculo. Enquanto analisam o documento técnico, Cartwright comenta sobre a possível variabilidade no tempo de reabilitação da superfície, talvez 30 anos, talvez até 150. Ele tenta infundir um pouco de esperança, mencionando que talvez só precisem passar mais 20 turnos no bunker até que possam voltar a respirar o ar do mundo exterior. Bauer, no entanto, mantém seu ceticismo, comparando as previsões a uma previsão do tempo frequentemente errônea. À medida que se preparam para mais um ciclo de 6 meses de sono criogênico, a claustrofobia de Cartwright se manifesta novamente e ele hesita em entrar em sua câmara. É nesse momento de tensão que um novo desafio surge. Um incêndio inicia-se no bunker, fruto de recentes atividades sísmicas. Juntos, eles conseguem conter as chamas, mas não sem custos. A câmara de Cartwright é destruída. Com a destruição da câmara e o bunker agora comprometido, eles percebem que o oxigênio está se esgotando. O pânico se instaura rapidamente. Bauer corre para encontrar o manual de emergência e descobre instruções para acessar cilindros de reserva de segurança que deveriam fornecer ar fresco. Com um suspiro de alívio, eles encontram o cofre de suprimento de ar de emergência, mas, para seu desespero, o sistema falha ao ser ativado. Enquanto lidam com a falta de ar, Bauer se abre sobre seu passado, revelando que tinha uma esposa e 3 filhas antes do caos se instaurar. Ele confessa que mentiu sobre ser solteiro para garantir seu emprego no bunker, sem jamais imaginar que o apocalipse realmente aconteceria. Ele compartilha a angústia de ter sido separado de sua família, de ter perdido a chance de estar com elas antes que as portas do bunker se fechassem para sempre. Cartwright, comovido pela história de Bauer, oferece consolo e assegura que eles enfrentarão juntos o que vier pela frente. Quando a energia e o suprimento de ar são finalmente restaurados, eles se apressam para encontrar uma solução para o problema da falta de uma câmara de sono para Bauer.
Em um momento de leveza em meio ao caos, Cartwright encontra uma grande caixa de papelão e, com um toque de humor em meio ao desespero, sugere que ela servirá como uma câmara temporária. Bauer, embora relutante, concorda em tentar. Cartwright cuidadosamente sela a caixa depois de Bauer se deitar, prometendo vigiar enquanto ele repousa. Conforme o tempo passava, Bauer começava a perceber algo errado. Um vazamento na câmara onde estava. O ar se tornava cada vez mais escasso, dificultando sua respiração. Em um misto de pânico e desespero, ele chamava por Cartwright, mas não havia resposta. A câmara defeituosa agravava sua luta por ar, aumentando a sensação de desesperança enquanto ele tentava desesperadamente respirar. Quando Cartwright finalmente apareceu, encontrou Bauer em uma situação crítica. Sem hesitar, ele destruiu a câmara para libertar Bauer, que emergiu ofegante e tossindo, claramente abalado pelo incidente. Bauer confrontou Cartwright imediatamente, questionando-o sobre sua ausência durante o momento crítico. Cartwright explicou que havia tido dificuldade para abrir a câmara e precisou procurar algo para cortar o tanque. Bauer, ainda frustrado e temendo por sua vida, acusou Cartwright de possível sabotagem, sugerindo que ele poderia ter causado o problema intencionalmente para ficar com mais recursos para si. Cartwright rejeitou firmemente a acusação, assegurando que foi um acidente e mostrando-se arrependido pelo ocorrido. Com o tempo, Bauer se acalmou e aceitou as desculpas de Cartwright, reconhecendo que estava bem apesar do susto. Agora, com o ar de reserva quase esgotado, eles se viam diante de uma decisão crítica. Bauer propôs abrir uma das câmaras de dormir para usar o ar como suprimento improvisado, uma ideia que levantava sérias questões éticas. Cartwright resistia, preocupado com as implicações morais de sacrificar potencialmente a pessoa dentro da câmara. Bauer, impulsionado pelo desespero, argumentava que a prioridade deveria ser a sobrevivência deles, minimizando as preocupações éticas de Cartwright. Contudo, Cartwright mantinha-se firme, insistindo que não podiam tomar decisões que determinassem arbitrariamente quem viveria ou morreria, afirmando que o bem-estar de todos os habitantes do bunker deveria ser uma prioridade. No ápice de sua tensão, enquanto Cartwright estava a ponto de ejetar a pessoa na câmara de dormir, a imagem de sua esposa apareceu diante dele, fazendo-o hesitar. Bauer se ofereceu para continuar, mas Cartwright interveio, recusando-se a permitir que a situação avançasse. No meio da luta, Bauer expressou sua frustração e a sensação de traição por parte de Cartwright, refletindo a angústia e o peso das decisões que enfrentavam em um mundo que já não oferecia respostas fáceis. Cartwright, determinado a encontrar uma solução alternativa, sugere que eles procurem uma instalação próxima em busca de peças sobressalentes que possam ajudar a restaurar os sistemas do bunker. Bauer, embora relutante devido aos riscos envolvidos, acaba concordando com o plano. Eles decidem avançar com a ideia de Cartwright, um esforço que exige que Cartwright se aventure fora do bunker em um traje de proteção. Bauer, seguro dentro do bunker, assume o papel de guia de Cartwright, comunicando-se por rádio. A jornada de Cartwright é perigosa, dada a atmosfera tóxica que permeia o exterior, mas ele mantém a esperança de que encontrarão as peças necessárias para resolver seus problemas. Navegando por túneis de esgoto escuros e apertados, Cartwright se apoia fortemente nas instruções de Bauer e em seus próprios instintos para avançar. Ao tentar acessar a instalação, Cartwright descobre que a porta está destrancada, o que o deixa ansioso. Bauer, por sua vez, faz o possível para manter a calma de Cartwright, trabalhando em uma solução enquanto o guia por um caminho alternativo. Eles optam por um plano arriscado de acessar a instalação através de um duto de ar, uma escolha que desafia a claustrofobia de Cartwright. À medida que ele avança, Bauer tenta coletar informações sobre o ambiente e oferece orientações, apesar das interferências na comunicação. Dentro dos dutos de ar, Cartwright enfrenta vários obstáculos, mas persiste, impulsionado pela necessidade de encontrar uma solução. Bauer, enquanto isso, informa que os registros indicam que as pessoas na instalação próxima violaram o sistema de ventilação, uma descoberta que oferece uma linha de vida potencial para eles. Quando Cartwright finalmente chega à instalação, ele se depara com uma cena macabra. Corpos mortos por toda parte. Bauer, ouvindo através do rádio,
sugere que eles tentem contornar a unidade principal de filtragem para buscar uma saída para seu dilema. No entanto, enquanto explora mais a fundo, Cartwright realiza uma descoberta sombria. Todos na instalação estão mortos há bastante tempo, contrariando os relatórios que indicavam que estavam vivos em ciclos de despertar anteriores. Bauer fica horrorizado ao ouvir a descrição de Cartwright, confrontando-se com a realidade de que a rede que os conectava a outras instalações era uma fabricação elaborada. À medida que o suprimento de ar de Cartwright se tornava cada vez mais crítico, Bauer, agitado, retornava às pressas para o bunker. Durante uma revisão das câmeras de segurança, ele fez uma descoberta que lhe gelou o sangue. Cartwright estava lá, presente durante todo o incidente em que Bauer quase sufocou na câmara reserva. Enquanto Cartwright tentava se explicar, Bauer, tomado por um acesso de fúria, o confrontou, mexendo em um cortador que tinha encontrado de maneira suspeita perto do tanque de sono de Cartwright. Acusou-o diretamente de tentativa de assassinato, argumentando que a localização do cortador e a revisão das imagens não deixavam margem para dúvidas sobre suas intenções. Cartwright, tentando desesperadamente acalmar a situação, pediu uma chance para explicar-se e acessar a instalação que poderia ajudar ambos, mas Bauer estava irredutível, convencido de que Cartwright representava um perigo real para ele e para os outros no bunker. Com um misto de resignação e raiva, Bauer refletia sobre a traição e o perigo que Cartwright representava. Ele descartou qualquer pedido de perdão de Cartwright. Cartwright então fugiu pelos túneis, com a voz de Bauer ressoando atrás dele, carregada de mágoa e raiva. Apesar de se sentir traído, Bauer ainda tentava persuadir Cartwright a voltar para a segurança do bunker, zombando da futilidade de sua fuga e destacando a inexistência de esperança de sobrevivência fora do bunker. Nas suas palavras finais para Cartwright, Bauer forçou-o a confrontar a inevitabilidade de sua própria morte, deixando-o lidar com as consequências de suas ações enquanto corria cegamente para a escuridão. Quando Cartwright finalmente encontrou um refúgio temporário dentro do bunker, tentando se acalmar, Bauer o confrontou, com arma em punho. Cartwright implorou a Bauer, reconhecendo a gravidade de sua situação desesperadora como potencialmente os últimos sobreviventes. Mas a raiva e a sensação de traição de Bauer eclipsaram qualquer possibilidade de reconciliação. Após o confronto tenso, em que Bauer acusou Cartwright de considerar friamente sua morte, Cartwright conseguiu escapar e, num ato final de desespero, trancou Bauer sozinho mais uma vez. Na tensão crescente, Cartwright é tomado por uma visão de sua esposa Abby, que o incita a enfrentar Bauer em um ato de desespero. Em meio ao caos, Bauer intervém disparando contra Cartwright, atingindo-o no peito. A traição é palpável e Cartwright, entre súplicas e delírios, alega ter feito uma promessa a Abby, sem conseguir esclarecer suas verdadeiras intenções. Confuso com as ações de Cartwright, Bauer assiste ao desenrolar dos eventos, ainda tentando entender o comportamento errático de Cartwright. Em um momento crítico, Cartwright consegue desarmar Bauer. Enquanto Bauer vasculha entre os dorminhocos, ele confronta Cartwright com acusações ferozes, suspeitando que ele esteja escondendo Abby entre eles. Dominado por sentimentos de raiva e traição, Bauer ameaça Abby, exigindo que Cartwright saia de seu esconderijo. Em uma abordagem furtiva, Cartwright consegue se aproximar de Bauer e administra uma grande dose de morfina. Percebendo que seus momentos são contados, Bauer, ao invés de retaliar, opta por fazer as pazes com Cartwright. Nos seus últimos instantes, Bauer aceita a derrota com resignação, confiando em Cartwright para cuidar de sua esposa. Cartwright então se recolhe à câmara de sono e inicia um novo ciclo de hibernação. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, sensacional! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Quando ele desperta, o passar do tempo é marcado por sua aparência visivelmente envelhecida. Surpreendentemente, o ar no bunker agora é respirável, e o sistema automático da instalação começa a despertar todos os dorminhocos. Um a um, eles emergem das suas câmaras, incluindo Abby. O reencontro de Cartwright e Abby é carregado de emoção. Eles se abraçam, um abraço que não apenas simboliza o fim de uma árdua jornada, mas também o início de uma nova etapa de suas vidas juntos.